Salmo 131. Nós vamos ler ele todo, que são só 3 versículos. Olha que bênção. É uma receita pequena, mas profunda. Queremos desejar a graça e a paz dos nossos ouvintes da Rádio Palavra Acústica. Que o Senhor continue vos abençoando e que nesse momento também vocês sejam abençoados com essa palavra, com esse salmo. Acharam? Que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero a Israel no Senhor, desde agora para sempre. Obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor quer nos dar nessa noite. Que ela possa ser pão para nosso espírito, para que ela possa ser água que descedenta a nossa alma, que ela possa nos exortar, nos consolar, nos edificar nessa noite. Espírito Santo de Deus, unge a nossa mente para entendermos essa palavra. Unge o nosso coração, a terra do nosso coração, para que essa palavra como semente caia nessa terra, lance raízes, cresça e lance os seus frutos e possam dar os seus frutos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, querido, meditar em algumas coisas que esse salmo quer nos ensinar. E como tema o Senhor nos dá, como ter uma vida de paz. E esse salmo que é pequeno, o salmo de Davi, mas ele fala bastante coisa aqui que é importante para nós não só conhecermos, mas colocarmos em prática em nossas vidas. Começamos então aqui no versículo 1, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Repete comigo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Então a primeira receita que o Senhor nos dá nesse salmo para ter paz é não ser soberbo. Davi está dizendo: Senhor, eu não sou soberbo, eu não sou orgulhoso, o meu coração não tem orgulho, eu não sou soberbo. Você quer ter uma vida de paz? Seja simples. Diga para quem está do teu lado: quer ter uma vida de paz? Seja simples. Simples, o seu coração seja simples, não seja orgulhoso, não seja um coração soberbo, mas um coração simples. Jesus era simples, Jesus não era soberbo, Jesus era assim, e nós temos que ser assim. Continuando na sequência, diz assim: nem altivo o meu olhar. Diz assim comigo: não é altivo o meu olhar. Aqui, não sei se você consegue entender, mas fala. Olha que interessante, se você quiser ter uma vida de paz, você tem que aprender a respeitar o próximo, a ter respeito pelo próximo, a ter honra pelo próximo. Na linguagem de hoje, na Bíblia linguagem de hoje, diz assim: deixei de olhar os outros com arrogância. Eu não olho as outras pessoas com olhos altivos, com arrogância. Então, quando honramos o próximo, a paz do Senhor enche os nossos corações. Quando respeitamos o próximo, o nosso coração se enche de paz. E o Senhor diz: ame o próximo como? De que jeito? A ti mesmo. Todo mundo aqui se ama, amém? E você tem que amar o próximo como você ama a você mesmo. Aliás, todos os mandamentos estão resumidos só em 2: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Talvez você seja bom de amar a Deus, bom de adorar a Deus, mas não consegue amar o próximo, não consegue respeitar o próximo. Falhou, querido. Falhou. A Bíblia diz que cumpre todos os mandamentos se cumprir esses 2. Não, tem gente que ama a Deus, mas não consegue amar o próximo. Não consegue ter respeito pelo próximo. E aí como que vai ter paz? Não tem paz no coração. Olha que interessante, a paz vem, querido. A tranquilidade vem quando também a gente aprende a conviver com as pessoas. Amém? É difícil? Às vezes é, mas não é impossível. Glória a Deus.
Você vai ver que o próprio Jesus, o Criador de tudo, como homem, ele olhava as pessoas na mesma altura, ele não vinha com arrogância, ele não vinha com olhos altivos sobre as pessoas. Você via que Jesus, ele não diminuía as pessoas, ele valorizava as pessoas. Você não vê Jesus diminuindo ninguém por causa de pecado. Querido, ele é o verbo, ele é a lei, ele é a palavra. Trouxeram uma mulher adúltera diante dele, ele poderia ter humilhado com olhos arrogantes, com uma soberba, porque eu sou filho de Deus, sou o Criador. Onde já se viu essa pecadora, essa mulher falha, que morra agora e vai para o inferno? Não. Ele diz: vai, não peque mais, eu te perdoo. Aí vem o ladrão que estava lá no sicômoro, Zaqueu, e ele não olha com arrogância, ele não quer aparecer na presença de todos, humilhando o ladrão, mas ele diz: ladrão, desce daí. Quer dizer, ele não falou ladrão, eu que estou falando, né? Zaqueu, desce daí, nessa noite eu quero pousar na sua casa, rapaz. E tinha tantas casas boas, de pessoas tão boas para ele pousar, mas ele diz: eu quero ficar na sua casa. Jesus não diminuía ninguém, querido. E Zaqueu se sentiu tão honrado com a presença desse homem que fazia milagres, desse filho de Deus, que ele se converte ali no pé do sicômoro. Ali foi o lugar da sua conversão, da sua entrega ao Senhor. Amém? As prostitutas que vinham até o Senhor eram salvas. As mulheres que tinham pecados terríveis se entregavam a Ele, andavam com Ele, se tornavam discípulas dEle. E Ele não olhava, olhando para ninguém, humilhando as pessoas. Quem fazia isso eram os fariseus, eram os saduceus. Olha, eu não sou como esse homem pecador, esse publicano que está aí, eu dou meu dízimo, eu jejuo, eu obedeço a lei. Mas Jesus, eu estou falando do Criador de todas as coisas. Eu não estou falando de um homem qualquer. O Criador de todas as coisas olhava para as pessoas na mesma altura. Ele não se impunha, ele não era arrogante, ele era simples. Entrou em Jerusalém montado no que, querido? Num jeguinho, não é filhote que fala, como é que ela não... É isso mesmo? Porque não era na jumenta, no jumentinho, filho da jumenta. Ele entrou num animal que é símbolo de humildade. Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente olha para alguém que é filho de Deus, que é a imagem do Senhor, que carrega também aí dentro a imagem do Senhor. Então nunca olhamos para ninguém, querido, com desprezo, nunca olhamos para ninguém se colocando acima e dizendo: eu sou melhor. Amém? Tanto entre os irmãos, está parecendo, não vou falar agora, tanto entre os irmãos, como lá fora. Tem tanta gente porque aceitou Jesus, querido, ele acha que ele é melhor que todo mundo. Aí tem lá o pecador, claro, o ímpio, né? Mas nós devemos amá-lo do mesmo jeito. E ele diz: Senhor, esse ímpio, esse pecador vai para o inferno porque eu sou salvo, porque eu... A gente olha às vezes para as pessoas com desprezo. Essa prostituta que está na esquina, por que o Senhor não queima ela? Ao invés de orar: Senhor, tenha misericórdia dessa prostituta que está na esquina, não te conhece ainda, né? Que o teu Espírito possa quebrar o coração dela, possa tirar dessa vida de pecado. Você entendeu, querido? A gente tem que mudar um pouco as coisas. A gente tem que mudar. Só porque a gente é a descendência de Abraão, sou filho de Abraão, porque eu sou melhor que todo mundo, ninguém é melhor que ninguém. Claro que o nosso nome está escrito no livro da vida, já somos salvos, somos uma bênção, tudo isso por causa da misericórdia do Senhor. Então, parece que não, mas isso também nos ajuda a ter paz. Quando nós temos paz com os outros, nós temos paz conosco mesmo. Amém? Glória a Deus. E aí tem uma parte que diz assim, esse aqui é um pouco difícil para o homem, né? Onde diz assim: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então aqui a receita é ser simples.
ficar procurando coisa grande, querendo ser grande, coisa maravilhosa demais. Davi está falando, olha, e Davi, querido, foi um homem exaltado por Deus. Deus colocou ele no trono de uma nação, ele foi governante de uma nação, ele foi um homem respeitadíssimo por todas as nações vizinhas que temiam a Davi. Mas ele mesmo está dizendo, não é por causa disso que eu fui procurando coisas grandes, querendo ser grande. Não, ele diz assim, eu não procuro, não ando à procura de grandes coisas. Ele estava num trono, mas ele era um homem simples, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Medita no teu coração, se você se encaixa nesse versículo. Foi assim que caiu o primeiro casal. Coisas grandes demais estavam procurando. Você vai ficar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Estava procurando coisas grandes. Já tinha o jardim do Éden, já tinha toda a terra para dominar, né? Deus colocou Adão como cabeça de toda a terra, como sacerdote de toda a terra, como rei de toda a terra. Mas ele quis procurar coisas maravilhosas e mais grandes, comendo fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí caiu toda a humanidade. Assim foi que caiu também Satanás, Lúcifer. Então não ando à procura de coisas, grandes coisas. E o homem hoje procura o que, querido? Fama. Quem que não quer ser famoso? Na escola, os garotos querem ser famosos, as garotas querem ser famosas, ficam procurando coisas grandes, querendo ser grande, querendo, né? O homem tem esse defeito, de ser reconhecido, de ser milionário. Se já é milionário, não, mas agora eu quero buscar ser bilionário, mas já sou bilionário, não, mas eu quero ser trilionário, e aí vai, nunca se satisfaz. Isso é falta de Deus. Quando uma pessoa tem Deus no coração de verdade, ela não precisa ficar procurando coisas grandes, porque coisas grandes é como um pedestal para o homem aparecer. Então, se nós já temos Deus, coisas grandes nós não vamos procurar, nós vamos viver na simplicidade, porque nós queremos paz em nosso coração. Amém? Então vamos assim. As pessoas querem ter muitas posses, quer ter o carro do ano, não vê a hora de virar um ano para ter o outro carro, fica procurando coisas grandes, coisas que às vezes não tem necessidade, eu estou dizendo, tá? Coisas que não tem necessidade. O homem hoje está procurando vidas em outros planetas, ficam procurando coisas grandes demais. Vão para Marte, só que tem tantas vidas no nosso planeta sem cuidar, e fica gastando milhões para procurar vida em outros planetas. Coisas grandes demais. O homem, se tem percebido que ele tem procurado coisas grandes, querido, e você tem percebido que ele procura coisas grandes, mas ele não tem o grande dentro dele, ele não tem Jesus. Deveria estar procurando Jesus. Você vê que os países competem, querido, por causa de coisas bobas, né? Quem tem mais arma, quem tem mais avião. Até prédio, você sabe disso. De tempo em tempo, cada um quer fazer o arranha-céu mais alto. Aí chega lá, não, agora é o país tal que tem um arranha-céu mais alto. Grande coisa. O homem se alegra com coisas bobas. A confusão lá em Babel foi uma coisa idiota. Quer fazer uma torre grande para mostrar que é grande. E eles disseram assim, vamos ser célebres, vamos nos celebrar, vamos tocar os céus. Aí vem confusão, não é? E a gente perde a paz. A gente perde a paz. Querido, quem tem que te exaltar, não é você que se exalta. Quem exalta você é o Senhor. Você só fica no seu lugar. Você só fica na simplicidade, fica na palavra, fica no evangelho, e Ele te exalta. E quando Ele te exaltar, como foi o caso de Davi, você não vai se perder. Porque o próprio Davi está falando isso, e ele já era rei. Eu não procuro coisas grandes demais para mim. Amém, querido? Glória a Deus. Então as pessoas ficam procurando, quem tem um avião mais grande, né? Quem que tem o navio mais grande, vai só procurando coisas grandes. Aí você fala assim, no mundo gospel existe isso, existe.
O cantor começa tão simples, tão abençoado, tão na unção, depois vai ficando grande, 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 fica famoso, já fica nojento, já não conversa com ninguém, já sai escondido do púlpito. O pastor é a mesma coisa, viu? Tá? Começa a sair escondido, não quer ver mais ninguém, não conversa com qualquer um, porque ele está procurando coisa grande. Eu sou grande, eu já, né, cheguei num patamar aqui que esse pessoal que está embaixo não tem como. Então fica procurando renome. Fica procurando renome, não pode. Salomão, no fim da sua vida, lá no livro de Eclesiastes, querido, ele vai dizer que tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Alguém aqui já correu atrás do vento alguma vez? Sim ou não? O Rentes tem cara de que já correu atrás do vento. Eu tinha um tio meu, quando a gente trabalhava na roça, toda vez que ele via um redemoinho, ele corria atrás, chutando e dando, né? Então, né, a gente pensava assim, não tá, tem os parafusos fora do lugar, né? O Tony, você deve conhecer, né? Ele lambia sol, lambia mesmo, volta e meia ele fazia assim, lambia, olhava para o sol e lambia. Depois ele saía correndo atrás do... Então o Salomão está dizendo, gente, esse negócio de correr... E Salomão foi o cara rico, o cara poderoso. Ele diz, olha, já tive mulheres, já tive riqueza. Ele vai falando todas as coisas bobas da vida que os homens ficam procurando coisas grandes. Ele diz, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vai no meu conselho, tudo isso aí é vaidade, é coisa vã, é coisa oca. Isso aí é correr atrás do vento, não faz sentido, você não tem como, é perder tempo. Aí ele vai dizer lá no finalzinho, a suma é, teme ao Senhor e obedece aos seus mandamentos. Essa é a coisa mais importante da vida, o resto esquece. O resto esquece. Se você tem que procurar uma coisa grande na sua vida e está procurando, procura Jesus. Procura mais dele, esse aí você não se perde. Procura se encher mais dele, procura ter mais intimidade com ele, procura dar mais cheiro nele, procura ficar mais perto com ele. E essa é a coisa grande que não faz mal para a gente. Mas as coisas do mundo, querido, ela faz mal. Quanto mais o homem procura coisa grande, mais ele se afunda. Quanto mais célebre e grande fica o conhecimento do homem, nós estamos vivendo uma época de muito conhecimento, você vai ver que o mundo está mais difícil, o homem parece estar mais atrasado, mais burro, mais ignorante em outras áreas. Por exemplo, acha uma bactéria lá num planeta que acharam nesse tempo atrás e diz, é a vida no planeta tal. A bactéria lá no outro planeta é vida. Mas o embrião que já tem vida no ventre, não, esse não é vida, isso pode abortar. Olha como é que a cabeça fica virada. Uma bactéria é vida. Uma criancinha com o coraçãozinho batendo, não, isso não é vida, isso pode abortar. Vamos provar a lei do aborto. Então, quanto mais grande o homem fica sem Deus, porque a grandeza com Deus é outra história, mas a grandeza sem Deus, querido, se torna perdição, se torna burrice. Porque o homem com tanta grandeza que ele acha que ele tem, querido, se vier um meteoro, um cometa, qualquer coisa que venha para destruir a terra, o que ele faz com a sua grandeza? O que ele faz com seus bilhões? Se Deus não guardar, se Deus não cuidar, se Deus não estiver no meio da coisa, nada funciona. Por que a terra está entrando em colapso? Porque estão tirando Deus de todos os lugares da terra, embora não consigam. Deus foi expulso do Éden, olha o que virou. Aí Jesus encarnou no meio da sua nação, do seu povo, o povo escolhido, também expulsaram Jesus pela cruz. E agora, nos últimos tempos, a própria igreja do Senhor está tirando ele dentro da igreja. Está trazendo o mundo para dentro. Mas olha como que está. Aquilo que Deus criou não funciona sem Deus. Você está entendendo? Aquilo que Deus criou não funciona sem Deus. O homem sem Deus não funciona. Olha como está. E vai ficar pior. Mas graças a Deus que nós temos Deus. Deus nos criou e nós vivemos bem com Deus. Deus nos criou e nós somos completos com Deus. Amém? Então, não procura coisa demasiadamente grande para você. Que às vezes a nossa alma que é falha, né? Ela pensa assim, eu vou comprar aquilo, eu vou ter aquilo,
Aí você fica imaginando você naquilo sendo grande. Às vezes é uma coisa boba, viu, querido? Às vezes é uma roupa de marca. Que eu vou contar um segredo para você que tem as cidades aí e tal. Todo mundo compra calça no mesmo lugar. Só que uma é levada para Calvin Klein, escreve em Calvin Klein, aí você se achou Calvin Klein. E a outra que é uma marca porcaria, que é a mesma calça, pois lá, mas não está escrita. Eu não me sinto tão grande com essa calça. Quer se sentir grande com uma calça, querido? Come bastante lasanha o ano inteiro. Você vai ficar grande na calça, você vai se sentir grande. Mas às vezes é uma roupa. A hora que a pessoa põe a roupa, ou aquele boné, não sei, NY, deve ser New York, né? De um time lá. A pessoa, nossa, agora estou me sentindo grande. Oxi, né? E essas coisas são bobas. Amém? Você já imaginou você dentro de uma Ferrari, vermelha, andando aqui no Santo André? Aquela de última geração, aquela cara. Como que você se comportaria dentro dela? Eu acho que eu nem andaria, porque eu não saberia me comportar. Porque aí você fica tão preocupado de achar que... de se ficar de um jeito que ninguém está vendo que você está metendo mala, mas você fica naquela e você fica... É ruim, né, querido? Nós não fomos feitos para essas coisas, não. Amém? Não fomos feitos para essas coisas. Vamos viver na simplicidade. Isso nos dá muita paz. Amém? E com essa busca por coisas grandes, o homem passou então, uma coisa que a gente vê, a usar pessoas e amar coisas. É ou não é? Ama as coisas e usa as pessoas. Outra coisa que está aqui, querido, versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Querido, que é uma coisa que fala bastante a nossa alma. Uma vez eu falei aqui, esses dias atrás, que nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. Fizeram mais ou menos uma conta, não sei de que jeito acharam isso. A sua alma está falando o dia inteiro. Tem gente que fala até dormindo, né? Tem gente que fala até dormindo. A alma está falando o dia inteiro com a gente. O que o salmista fala da alma? Fiz calar e sossegar a minha alma. Então, quando a alma fala muito, o nosso espírito não ouve a Deus. Se você está falando com uma pessoa, por exemplo, e entra uma outra na frente e começa a falar mais alto, você não consegue entregar a mensagem para outra pessoa, a outra pessoa não consegue ouvir o que você está falando. E muitas vezes Deus está falando com a gente e a nossa alma está no meio, e a gente está tentando ouvir e não ouve a Deus. Por que a gente não ouve a Deus? Porque a gente não faz calar e sossegar a nossa alma. Pensa num bichinho que tem formiga e não para o tempo todo de falar. A alma da gente, ela levanta a questão o tempo todo. Mas por que isso? E por que aquilo? Será que você está assim? Será que você não está na igreja errado? Será que não é isso? Será que não é esse? Será que não é o marido? Será que não é o trabalho? Será que não é o patrão? Será que não é o professor? Sabe quando não para de falar? E a gente precisa parar. A gente precisa botar nossa alma no lugar dela. O nosso espírito precisa se levantar com a autoridade que ele tem. E ele é um novo homem, segundo a imagem e semelhança de Deus, dizer: sossega a alma. Para a alma. Se a gente não fizer isso, é o que nós estamos estudando, jamais nós vamos ter paz com Deus, querido. Não vamos ter paz com Deus com alguém falando o dia inteiro. Amém? E como que Deus vai falar conosco? Quer dizer, Deus fala, como que nós vamos ouvir a Deus? E a nossa alma fica dando ideia o tempo todo para a gente também. Eu acho melhor você ir lá e fazer isso, e você corre fazer. E a gente não para ouvir a Deus. A gente prefere ouvir a nossa alma, que ainda não foi transformada. O que foi transformado em nós, querido, é o nosso espírito já nasceu. A alma não foi transformada. A alma está em processo de transformação. Principalmente quando é novo convertido, né? Ainda conhece muito pouco do Senhor. Então tem muita coisa. E a alma fala muito. Então tem que botar ela no lugar dela. Sossega a alma. Amém? Salmo 42:5, o salmista não diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei. A alma não sabe esperar também. Espera, sossega, cala-te. Porque se você esperar em Deus, você vai louvar Ele. Mas se não esperar, você vai se lamentar. Porque é por isso que a gente entra em várias confusões da vida. A gente se enrola em coisas, em qualquer área que seja, querido. Porque a gente primeiro ouve a alma, depois a gente se arrebenta e aí a gente vai ouvir a Deus. E Deus vai dizer para a gente assim: olha, você podia ter se poupado de passar por essa situação. Não é? É ou não é? É. Então, de que jeito que eu aquieto a minha alma? O próprio salmista aqui, Davi, vai falar: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ó, o comigo aqui, ó, a alma é para comigo. Quem que é o comigo aqui? É o espírito de Davi. Então, como uma criança desmamada e que está no colo da mãe, assim é a minha alma para comigo. Dá uma olhada lá na Lolo. Assim que tem que ser a nossa alma lá, nos braços da mãe. Né, mãe? Olha lá. Assim tem que ser. Como uma criança desmamada que sossega. Porque a criança antes mamava. E uma criança, quando quer mamar, o que ela faz? Ela ergue o bracinho e faz assim com a mão? E não adianta, querido. Enquanto não der leite para ela, enquanto ela não mamar, ela não para. O que o salmista está querendo dizer é que agora que ele fez sossegar a alma dele, está com uma criança que não mama mais, uma criança já madura, já cresceu, e ela usa o colo para descansar, e não para berrar e dizer quer leite, quer mamar. Então é desse jeito que nós vamos aquietar a nossa alma, quando a nossa alma aprender a deitar nos braços do Pai. Quando nós começarmos a amadurecer e a confiar no Senhor e a deitar e descansar. Olha, e descansar muitas vezes em meio à tempestade. Porque Jesus sabia disso, né? Jesus era Deus, claro, mas ele estava como um homem, mas ele estava no barco, no meio de uma tempestade e dormindo no barco. Como que você dorme numa tempestade, querido? Tem gente que não consegue dormir nem com trovão e relâmpago e barulho, dá aqueles relâmpagos. Ele estava no meio do mar lá, com o barco, com o vento, balançando, e lá não tinha aquele, como é que chama, é Dramin que toma quando tem gente que vai... Começa a balançar muito da ânsia, aquela coisa toda. Aquilo balançava que Pedro e outros, João e Tiago e outros que eram pescadores, estavam com medo da coisa. Você imagina o nível que está. Jesus estava dormindo. Então, muitas vezes, nós vamos passar por essas situações. O que a gente faz com a nossa alma? Sossega, descansa, como uma criança desmamada no colo da mãe, assim nós vamos ser no colo do Pai. Amém? E aí a gente vai passar, a gente vai vencer, tudo vai clarear para nós, né? Vem a tempestade? Vem, mas também vem a bonança depois da tempestade. Vai sair sol, o mar vai se acalmar, você vai ter o seu momento, né? De glória, de graça, seu momento curtindo aquilo que Deus vai te dar também, amém? Glória a Deus. E para encerrar, o 3 que diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Se você conhece o nome de quem está do lado, diz assim para ele: espera, ó, e fala o nome dele. Vai lá, espera, ó, no Senhor, desde agora e para sempre. Ó, então a última coisa, que é uma receita também, quer ter paz? Aprenda a esperar no Senhor. Esperar é o mesmo que também confiar, porque quem espera é porque confia. Quem confia, espera no Senhor. Então, ele fecha dizendo assim: espera no Senhor desde agora e para sempre. Então, eu quero falar algumas coisas aqui, por exemplo, alguns versículos para você, esses 3 para a gente encerrar. Jeremias 17:8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem,
Esse primeiro homem aqui dá um sentido de homem de guerra, homem de exército, é o que está no original, né? Então ele vai para a guerra, mas ele confia no próprio homem, nas suas próprias forças. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, aqui está dizendo, espera no Senhor, confia no Senhor. Não confia em você, não espera na força daquilo que é humano, não espera na sabedoria daquilo que é humano. Espera sempre no Senhor. Amém? Eu sei que é uma coisa um pouco difícil da igreja conseguir, que é esperar, é confiar. Isaías 49, 23, saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Diz assim comigo, os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Porque muitas vezes a gente toma a frente do Senhor, querendo resolver alguma situação, com medo de ficar envergonhado amanhã. E quando a gente vai isso, o vexame é dobrado, né? Aí que vergonha mesmo. Não, eu tenho que correr, porque se eu não fizer, mas é de Deus, não é? Não sei, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, para lá, não espera no Senhor, não confia no Senhor, não espera uma... E aí o que acontece? Porque não quer passar vergonha. Ai, o que vão falar ali, o que vão falar lá? Querido, esquece a sua reputação. Quando você anda com o Senhor, esquece a reputação. Só de você ser crente, você já não tem reputação no mundo, viu? Só de você ser cristão, você já não tem reputação, esquece. Os crentes primitivos foi assim, a vida inteira foi assim e vai continuar até o fim. Quem é cristão, quem é crente, quem é de Deus, não tem reputação. Então não fica preocupando o que vão falar de mim. Se você está em Deus, espera no Senhor. E aí você não vai ser envergonhado. E mesmo que passe por um momento que parece vergonha, que todo mundo está falando, mas no momento certo o Senhor te exalta. Foi assim com Jó, foi assim com Jesus, foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, e vai ser assim com cada um de nós. Espera no Senhor. E o Senhor está garantindo aqui através da boca do profeta Isaías, e os que esperam em mim não serão envergonhados. E o Romanos 10, 11, que é o último. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Quem tem que ser confundido são os nossos inimigos. Os inimigos espirituais, aqueles que trabalham para o diabo, aqueles que é contra nós, esses sim têm que ser confundidos, porque na confusão eles não conseguem terminar o que eles começaram. Amém? Então a Escritura diz, o Paulo está dizendo que porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Amém? E eu concluo fazendo uma pergunta para você, e eu mesmo vou responder. Você sabe quem morre em paz? Que as pessoas falam muito nos velórios, né? Ai, morreu em paz. Mas você sabe quem morre em paz de verdade? Quem vive em paz. Você vive em paz? Se você vive em paz e morrer daqui a pouco, você morreu em paz, né? Aí o cara, no velório é sempre assim, o cara fez tudo errado, a moça fez tudo errado, ai, morreu em paz. Querido, morre em paz quem vive em paz. E quem vive em paz? Quem vive em paz, quem faz tudo isso que nós acabamos de meditar aqui. Espera no Senhor, sossega a alma, leva uma vida de respeito ao próximo, não procura coisas grandes demais, não tem um coração orgulhoso, você vive em paz. Se você vive em paz, você vai morrer em paz. Se você vive em paz, as pessoas que estão à sua volta ficarão em paz também. Amém. Glória a Deus.